do Galo a partir de agora, prontíssimo para decisão. Um abraço, boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo, boa noite, Edu, a todos aqui da turma do bate-bola. Tudo pronto no Atlético, o último treinamento finalizado há pouco na cidade do Galo e o Atlético mobilizando bastante, não só os jogadores, elenco, comissão técnica, diretoria, todos eles mobilizados e a torcida do Galo também para esse desafio, esse compromisso de amanhã. A massa atleticana vai ter papel fundamental também, né? Para essa virada. O Galo começa o jogo perdendo a série por 1-0 para o Fluminense, mas faltam 90 minutos na Arena MRV, com casa cheia, expectativa aí para mais de 40 mil atleticanos. E o que chamou mais atenção nesta campanha que o Atlético vem fazendo, né? Junto com o seu torcedor, desde o último domingo, a campanha O Galo Nunca Joga Sozinho, que já foi colocada no telão e a torcida já foi no embalo do Eu Acredito, depois ali da vitória 3-0 sobre o Bragantino. Hoje, Hulk divulgou uma carta lida por ele, né? Com o torcedor do Galo também, chamando o torcedor e relembrando momentos históricos do Atlético. A gente colocou no Rádio Esportes, mas vale trazermos aqui também na turma do bate-bola esta carta do Hulk, torcedor do Galo. Com certeza se emociona ao ouvir essas palavras, né, do principal nome, principal ídolo do Atlético, chamando a massa para amanhã. Lembra quando a luz do estádio apagou? Eu não estava lá, mas me disseram que foi de arrepiar. Quando uma pessoa puxou o Eu Acredito. E todo mundo foi junto. A defesa com o pé esquerdo, o gol do Luanzinho, a comemoração do Ed Carlos, até atacante que driblou o goleiro e caiu. As histórias aqui são incríveis. Sempre com paixão, fé e luta. Depois eu comecei a viver isso de perto. 3 gols em 5 minutos e o brasileiro voltava para casa depois de 50 anos. Na Supercopa, foram 24 pênaltis cobrados até o título ficar com a gente. Em 2024, não tínhamos a vantagem do empate. Estávamos perdendo até os 20 do segundo tempo. O penta do Mineiro é nosso. Ninguém tem motivos para acreditar mais que o atleticano. Lutar, lutar, lutar. Isso é o que a gente vai fazer até o final. Vamos juntos, a massa e o time. Eu acredito. Tá aí, se o Hulk acredita, o torcedor do Galo não tem motivos de sobra para acreditar. E, Cirilo, muita gente que viu já acompanhou esta carta do Hulk durante o dia, muitos atleticanos relatando pra gente que ficaram arrepiados, né? Relembrando esses momentos históricos de viradas do Atlético, esse momento, os momentos sempre de glórias do Galo nas dificuldades. Então, o Hulk se manifestou aí, o Atlético, logicamente, a ideia da diretoria, do departamento de comunicação, para mim foi um gol de placa aí hoje da comunicação do Atlético, chamando o torcedor atleticano. Quem ainda estava desconfiado, acho que passou a acreditar, Cirilo. Ô Edu, é inevitável, né, em um esporte como o futebol, que mexe tanto com a paixão do torcedor, futebol é meio que religiosidade no Brasil, né, faz parte da cultura de todo mundo, e é inevitável não se apegar a retrospecto, a coisas históricas, coisas que já aconteceram, a viradas mais difíceis, mais complicadas do que essa que é projetada nesta quarta-feira. Eu falava que semana passada, o clima de pessimismo para alguns que estava sendo tomado depois de uma derrota por 1-0 pro atual campeão da América no Rio de Janeiro, tem que ficar de lado. O cara que não acredita que esse time é capaz de conquistar uma virada, não tem nem que ir ao jogo. E os recados estão sendo dados aí. Tomara que o Atlético conquiste mais uma grande virada para sua história, Edu. É que boa parte do torcedor, e aí dá para dizer que a imensa maioria, né, é passional, cara. O mesmo torcedor, quando o juiz acabou o jogo no Maracanã, o Atlético perdeu por 1-0 e o cara tava pessimista, você não tem a dúvida, Cirilo. No dia seguinte ele já tava acreditando. Ele já tinha esfriado um pouco a cabeça, o sangue quente já tinha esfriado um pouco, tomou um café da manhã e falou, opa, foi só 1-0, cara, nós estamos vivos ainda, dá pra ir, dá pra vencer, dá pra virar isso, vai jogar em casa. Você não tenha dúvida que boa parte da torcida pensou assim, e é do torcedor, não só do Atlético, do torcedor brasileiro, né? Essa paixão pelo futebol, pelo time. O torcedor brasileiro adora ganhar, né? Muito mais do que qualquer outro. E sentiu, no momento, o baque de um gol no final, no jogo contra o Fluminense, aquele marasmo, mas no dia seguinte todo mundo já acreditando. Comentei o jogo contra o Bragantino na Arena
E o canto do eu acredito começou a ser entoado. Já nesse jogo, no intervalo, no segundo tempo, já estava vindo da arquibancada para o campo para passar essa energia, ainda que com o time reserva, mas tinha muitos titulares. Alguns em campo, outros no banco, e para essa turma já começar a sentir. E aí os jogadores retribuem ao torcedor nesse vídeo, nesse texto gravado pelo Hulk, e que sem dúvida nenhuma deve ter emocionado muito o torcedor e deve ter motivado muito o torcedor também para o jogo de amanhã. E sinceramente, não precisa tanta motivação, né? É um mata-mata de Copa Libertadores, é um Atlético Fluminense, é o atual campeão da América jogando aqui em Belo Horizonte contra esse Galo que persegue o bicampeonato da Libertadores. É o grande sonho do maior jogador do Atlético hoje, que é o Hulk. Então, eu acho que é válido para esse momento. O Atlético pensou muito bem, ficou muito legal o vídeo, o texto, agiu bem, foi com o time certinho. Cláudio Rezende, você tem outro personagem importante também. Sim, vamos fazer contato com o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, que há pouco esteve também no centro de treinamentos na Cidade do Galo, para trazer aí como que tá o clima na Cidade do Galo, e também, logicamente, projetando aí esse embalo do eu acredito da diretoria e como que vai ser, né, essa preparação até amanhã, presidente. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Eu e Márcio André saímos há pouco da Cidade do Galo, conversamos bastante com a comissão técnica e com alguns atletas. Todos sabem da responsabilidade e da importância de uma grande virada amanhã. Eles estão muito animados, confiantes e motivados. Amanhã vai ser uma guerra dentro de campo. Entraremos com a faca nos dentes, comendo grama. Vamos para cima com muito respeito ao Fluminense. Mas estamos em casa e vamos fazer valer essa nossa força. A massa sempre fez a diferença e amanhã ela fará a diferença novamente, com certeza. Serão os atletas guerreando dentro das quatro linhas e a massa na arquibancada apoiando e empurrando o time o tempo todo. Não vamos parar um minuto sequer. Pressão do início ao fim. Amanhã a maioria dos membros do Conselho de Administração da SAF e a diretoria vão almoçar na Cidade do Galo, com os jogadores e comissão técnica, para demonstrar total apoio e confiança a eles. Estamos mobilizando todo mundo para ajudar o Galo a buscar essa classificação para a semifinal da Libertadores. Se Deus quiser, vamos conseguir. Muito obrigado aí, tá aí o presidente Sérgio Coelho, sempre presente na Cidade do Galo, não foi diferente no treino de hoje, Cirilo. E ele traz aí uma informação importante. Amanhã, vários membros do Conselho de Administração da SAF do Atlético estarão no almoço na Cidade do Galo. Já teve o treino, agora já é regime de concentração. Os jogadores vão dormir hoje no hotel da Cidade do Galo e amanhã esse almoço aí com a cúpula do Galo também presente, mostrando esse apoio aí para todo mundo nesse jogo tão importante, o mais importante do ano até agora. E Rafael Leal está conosco, quero saber do Fluminense. Thiago Silva veio ou não veio? Leal, boa noite. Boa noite, Cirilo. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na reunião da turma do Bate-Bola. O homem tá na área, viu, Cirilo? Thiago Silva embarcou lá no Rio de Janeiro, foi até destaque no nosso portal Itatiaia Esporte. Veio com a delegação do Fluminense, sim, delegação do Flu que já está na capital mineira, tá ali no hotel na região do bairro União. A torcida do Flu, inclusive, né? Os consulados presentes, marcando presença, pedindo autógrafos aos jogadores do elenco do tricolor carioca. Fluminense que veio para Belo Horizonte com o Thiago Silva, ele que sofreu uma lesão no calcanhar esquerdo no jogo de ida contra o Atlético lá no Maracanã, foi poupado diante do Botafogo no clássico do último sábado. Pelo que o nosso colega o Guilherme Abraão pôde ver no embarque do Fluminense, aparentava não estar mancando. Portanto, Thiago Silva pode sim jogar amanhã contra o Galo na Arena MRV. Lembrando que o defensor é a única dúvida do técnico Mano Menezes por questões físicas, tá? Se não tiver condições de começar jogando, o Antônio Carlos inicia a partida. Quem não vê a Belo Horizonte foi o volante Nonato, porque no último sábado contra o Botafogo, ele fraturou o nariz num choque com o Marçal, saiu de campo de ambulância, ficou internado no Hospital do Rio de Janeiro e precisou fazer uma cirurgia corretiva para tratar essa lesão no nariz. Cirilo e ouvintes, o Fluminense pode ter em campo Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Antônio Carlos ou o Thiago Silva, com o Marcelo fazendo a lateral esquerda ou o Diogo Barbosa.
Por que tá nessa dúvida? Porque o Marcelo pode ser uma arma do Mano Menezes para entrar no segundo tempo, pegar o Atlético talvez mais cansado em campo para aproveitar a qualidade do Marcelo na segunda etapa. Na meiuca, Facundo Bernal, Lima ou Martinelli e Paulo Henrique Ganso, Serna, Arias e Cauã Elias. O provável Fluminense pro jogão de amanhã na Arena MRV, Cirilo. E o Galo, Cláudio Rezende? Nenhuma informação do treino de hoje no Atlético. É mistério total por estratégia. O Alisson, atacante, deve ser liberado. A informação que a gente teve é que ontem fez uma parte do treino em campo e hoje faria atividade em campo normal e aí seria liberado. O que deverá acontecer, aí o Alisson fica disponível. Agora, o grande mistério foi porque o técnico Milito falou na entrevista de domingo que ele estava com uma pequena esperança do lateral Saravia. Mas a gente sabe, né? Muito pouco provável que o Saravia reapareça. Não havia feito até hoje nenhum treino em campo. E aí fica só essa interrogação, ele tentando deixar uma dúvida pro Mano Menezes. O Galo pode ter a mesma escalação do último jogo contra o Fluminense, com o Everson, que inclusive deu entrevista e falou que o Galo já vem treinando pênaltis há 2 semanas de uma forma mais reincidente, né? Assim, treinando pênalti todo dia praticamente por conta dos mata-mata. E agora essa realidade. Então o Everson no gol, Bruno Fux na direita e a zaga com o Batalha, o Alonso e lá na esquerda o Arana, meio campo com o Fausto Vera, Alan Franco e Bernard com Scarpa, na frente Paulinho e Hulk. Não deve fugir desta formação aí o Atlético para amanhã. Ele tem algumas possibilidades, né, Cirilo? Muita gente querendo o Rubens no time, querendo, quem sabe, da saída do Fux para a entrada ali do Mariano ou do Lianco, mas a gente sabe que o Milito tem as convicções e se for mexer, vai mexer muito pouco. Edu, é o mesmo time, tem que mexer pouco mesmo, ou a mesma equipe, a mesma formação de semana passada, ou você espera ou faria uma revolução nesse Atlético para pegar o Fluminense? Eu tenho dito aqui, Cirilo, o meu sinal é o lado direito, quem vai fazer a função do Saravia, se realmente o Saravia não for pro jogo, se ele permanece com o Bruno Fux, teve muita dificuldade no Maracanã, a maior parte do jogo, teve momentos em que encaixou a marcação pro Arias, obrigou o Mano a devolver o Arias pro outro lado. O restante do time eu tô apostando numa repetição. O Cláudio falou da turma treinando pênalti, o Davidson vai ter que treinar um pouquinho mais, né? Porque perdeu o primeiro pênalti do Atlético no Brasileiro, eram 8 convertidos, agora são 9 e 1 perdido, mas ainda assim o Davidson foi o protagonista do jogo, fez um ótimo jogo contra o Bragantino, marcou gol, deu assistência. Eu não consigo vislumbrar tantas mudanças, eu tô me divertindo com a turma montando o time, sabe, Cirilo? Eu tenho aquela minha frase aqui que o futebol da vida real não é o PlayStation, né? Tem que colocar o Franco na direita porque na seleção do Equador ele joga assim. Lá ele joga assim, no Atlético ainda não jogou. Aí já muda o Franco pra direita, põe o Batalha de volante, traz o Lianco pra zaga, põe o Rubens na do Bernard. Vocês acham mesmo que pro jogo mais importante do ano é provável que o Milito faça isso, cara? Mudar tanto, muda no meio, muda na zaga, outro no meio, muda na lateral, gente que não fez a função até hoje no Atlético, no jogo mais importante, eu não acredito. Acho que isso não vai acontecer, por mais que o Franco tenha jogado bem na seleção do Equador, lá é uma coisa, aqui no Atlético é outra, por mais que o Rubens esteja jogando muito bem e vai brigar por vaga nesse time, ele tem jogado bem como lateral, a gente sabe que ele é meia de origem, mas joga pouco nessa função. O Batalha segue sendo o melhor zagueiro do Atlético na temporada até aqui. O Fausto melhorou jogando como primeiro volante e o Alan Franco é fundamental, é peça fundamental no meio de campo do Atlético, principalmente na ausência do Zarate. Então não dá para apostar em tantas mudanças, não. Não acredito em grandes alterações, em revolução tática, em mexer em sei lá quantas peças, mas acredito na classificação, acredito na capacidade que esse elenco tem de conseguir uma grande vitória contra esse Fluminense e tomara que seja essa história que a Itatiaia conta amanhã a partir de 5:05 da tarde. 2 horas de pré-jogo pra você, a bola vai rolar às 7 horas, estaremos nessa. Grande abraço a você, Rezende. Um abraço pra você, Cirilo. Pra gente fechar, há um pedido da diretoria do Atlético, vamos ter aí 40 mil pessoas, para quem puder chegar mais cedo, né? O horário complicado, 7 da noite, e está sendo montado também uma grande festa com mosaico, então a torcida tem que estar dentro de campo. E na live a gente tem aí o Hulk mandou um atestado pra turma sair mais cedo. Colocou lá. Que eu ia falar. O Hulk assinou um atestado aí do atleticano, precisar mandar lá pro patrão,
O Hulk assinou esse atestado, já tá nas redes sociais, viu, Cirilo? Atenção patrões, atenção empregadores de Belo Horizonte, vamos colaborar com a massa nesta quarta-feira. Doutor Givanildo. É o atestado da massa, tá lá, atestado da massa. Atesto para os devidos fins e o torcedor atleticano necessita ser liberado mais cedo do trabalho no dia 25 para que possa chegar com antecedência ao jogo do Galo na Arena MRV pelas quartas de final da Libertadores, assinado o doutor Givanildo Vieira de Souza, o popular Hulk. Doutor Givanildo já deu o recado, atenção patrões de Belo Horizonte, vamos colaborar com a massa nesta quarta-feira. O jogo é às 7 horas. Futebol combina com emoção.